prezado estudante. Recebi alguns e-mails solicitando alguns comentários sobre a prova do Enem 2023, algumas polêmicas recheadas, né? Sempre houve isso, sempre vai haver, não tem condições. Bom, basicamente, por questões éticas, minha formação é história. Eu vou responder as questões de história e deixo lá, eu fiz todas as questões, deixarei depois o gabarito que eu acho pertinente. Obviamente que não seria ainda o gabarito oficial, né? O gabarito extraoficial. Pelo que eu li, a prova é uma prova interpretativa, a parte de linguagem é visão de mundo e gramática instrumental. Eu acho que a mensagem que o Enem passa o Enem quer um aluno que sabe o que está acontecendo no mundo. Ele quer um estudante que tem uma visão crítica, né? Apesar de alguns recheios ideológicos, por assim dizer, mas nada aquilo que não desabone a prova. É uma prova, eu achei, relativamente fácil, apenas interpretação de texto, e o que já venho falando até com meus alunos, a questão conceitual. É impossível aprender toda a historiografia, né? Cada detalhezinho, mas se você consegue, no tripé cronologia, cartografia e conceito, principalmente a abordagem conceitual e evitar os anacronismos, você consegue raciocinar de maneira clara na prova e obter um bom êxito. Bom, essas questões aqui eu separei. Eu não vou me ater nas questões de sociologia, filosofia, geografia, por questões éticas, né? Vou deixar os colegas aí na formação de cada disciplina que dê seus comentários. Eu selecionei algumas. É bom lembrar que eu notei que a história foi cobrada de maneira secundária, né? Ela não considerei o academicismo ou uma erudição para resolver as questões de história, ou seja, questões basicamente fáceis, apenas a interpretação e o domínio de alguns conceitos, né? Então, por exemplo, vamos lá para a questão 49, vamos direto ao assunto. Questão 49, vamos ler a questão e vamos tentar responder. Havia já muito tempo que a Europa desfrutava os benefícios da vacina e arrancava à morte milhares de inocentes, condenados a serem vítimas do terrível flagelo das bexigas. E o governo de Portugal nunca se lembrara de transmitir ao Brasil a mais útil das descobertas humanas, quando, aliás, nenhum país, mais do que ele, carecia desse salutar invento. Ou se atendesse às vantagens da população ou ao perdimento de imensas somas na mortandade contínua de escravos que este flagelo devorava. O certo é que, mais ocupado de seu ouro de que seus habitantes, Portugal, como em outros muitos casos, esperou que o Brasil, por seu próprio impulso, remediasse a este mal. Bom, isso aqui claramente é um recado para a Covid, né? E ao nosso ex-presidente Bolsonaro. Essa é uma mensagem muito clara. Escrito em 1828, o texto expressa a seguinte ideia de origem iluminista. Quem escreveu esse trecho foi J.C. Pereira, né? Com Lopes, para uma história da vacina do Brasil. Então, é a história da vacina e tal, né? Então, aí nós temos as questões. As leis observáveis regem o mundo material. O monarca racional promove a sociedade justa. O direito natural justifica a liberdade dos homens. A produção da terra garante a riqueza das nações. A responsabilidade dos governantes assegura a saúde dos povos. Bom, leis observáveis regem o mundo. Não está falando nada de lei aqui em cima, né? É o que está escrito, de acordo com o texto. O monarca racional promove a sociedade justa? Poderia ser. O direito natural justifica a liberdade dos homens? Também não está muito a ver com liberdade. A produção de terra garante a riqueza das nações. Isso é Adam Smith, né? Não tem nada a ver com isso aqui. E eu acho que é a letra E. A responsabilidade dos governantes assegura a saúde dos povos, né? A questão aí. Então, com certeza é a letra E. E, inclusive, a gente pode perceber um conceito básico aqui do contrato social de Hobbes, né? Até antes do iluminismo.
na questão que o povo tem o direito de se rebelar contra o seu governante desde que ele não cumpra as suas responsabilidades. E uma das suas responsabilidades seria assegurar a proteção dos seus povos, né? A questão 52 agora, vamos lá. Selecionei também a 52, que eu acho que é de história, no caso aí da ditadura militar. O golpe militar de 1964 foi implacável no combate ao que restava das ligas camponesas, generalizadas na década anterior. No entanto, a relação dos sindicatos, sua atitude foi ambígua. Por meio de acordos com os Estados Unidos, foram concebidos centros sindicais e cursos de lideranças com base em princípios conservadores e ministrados por membros da Igreja Católica. Bom, é da historiadora Mário Del Priore, né? Uma história da vida rural do Brasil. Os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita no texto porque o governo pretendia utilizá-los para a. Controlar as tensões políticas, limitar a legislação trabalhista, divulgar o programa populista, regularizar a propriedade de terra, estimular a oferta de mão de obra. Com certeza a questão A, o controle social, né, o controle das tensões políticas dos sindicatos, né, o alinhamento ideológico conservador junto à igreja, que já é uma instituição secular que estabelece o controle moral e social da sociedade. Basicamente, passando para outra, para a gente não perder tempo, 53. Questão 53. Século XV a XVI. Então vamos fazer o recorte, século XV e XVI, nós estamos indo aí para o período moderno, né? Saindo do período medieval, o período moderno. É importante o aluno raciocinar dessa maneira cronológica. Quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média perante os novos imperativos da época moderna, constitui um momento chave na história florestal de toda a Europa Ocidental. Abre-se genericamente um longo período de crise florestal que se manifesta com a acuidade nos países onde mais se desenvolvem as atividades industriais e comerciais. As necessidades em produtos lenhosos aumentam drasticamente com o crescimento do consumo no mercados urbanos e nas regiões onde progridem a metalurgia e a construção naval, além da sua utilização da vida cotidiana e de toda a população. Bom, isso pode remeter o aluno à Revolução Industrial, só que a Revolução Industrial é o século XVII. Então nós estamos aqui no período do capitalismo mercantil, do mercantilismo e do avanço da burguesia, né? O que estava acontecendo naquela época? Estava acontecendo o que? As grandes navegações. Vamos para as questões. Qual acontecimento do período contribuiu diretamente para o agravamento da situação descrita? A crise florestal, né? Que seria essa. Madeira nos remete à embarcação. Bom, eu acho que ele traz, mas vamos ver o resto. A eclosão do renascimento cultural, aqui não está falando muito, né, do pensamento renascentista cultural. Concretização da centralização política, formação dos Estados Nacionais, até que poderia. O movimento das reformas religiosas, né, ou seja, a reforma protestante, também não há uma questão moral aqui. Manutenção do sistema feudal, não. Claro que não, aqui já está, a burguesia está engolindo o sistema feudal. Com certeza, a letra A. O processo de expansão marítima. 54. Tarrai Yuantinsuyu, nome do Império Inca em Quechua, ou seja, estão falando da América pré-colombiana, né? Período das grandes navegações. Era dividida em 4 partes, ou suyus. Chincayusuyu, noroeste do Peru e do Equador. Antisuyu, parte amazônica do Império. Colassuyu, atual Bolívia. Condessuyu, costa do Oceano Pacífico. E tinha Cusco, né? Então nós estamos vendo aí um pouquinho de geografia, cartografia, localizar isso aí no mapa mental, claro. No atual Peru, como sua capital imperial. Oficialmente, todas as etnias dominadas pelos Incas deveriam adotar a língua quechua, adorar o Sapa Inca e o Sol, e pagar taxas em forma de horas de trabalho periódicos.
No entanto, pode-se dizer que o Império Inca era como um mosaico cultural em que vários e diferentes grupos étnicos adoravam o Sapa Inca e o Sol, mas simultaneamente continuavam a adorar seus deuses locais e também a falar em suas línguas nativas. Não estamos falando aqui de tolerância religiosa e tolerância cultural, basicamente, né? Quem escreveu foi Martins, os Incas e os Tarrayutinhu, né? Não consigo. Bom, eu praticamente não conhecia, nem conhecia essa civilização, né? Essa subcivilização lá dos Incas, mas dá pra gente trabalhar no raciocínio histórico. Ao comparar no texto a vertente da dominação territorial com os aspectos culturais, os Incas tinham uma postura aceitável no que alude aos direitos humanos. Peraí, mas conceito de direitos humanos só surge lá no período lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Não tá bem longe ainda. Aí que seria um anacronismo. Letra B. Admissível no que remete às crenças coloniais. Crenças coloniais é o quê? Império Ultramarino. Que eu saiba, espanhóis, portugueses não tinham dó dos nativos. Tolerável no que se refere a regimes tributários, não. Aqui está até falando sobre pagava-se taxas, né, pelo labor, não sei onde está falando aqui, eu li, mas enfim. E flexível no que diz a respeito aos costumes religiosos e compreensível no que são as normas liberais. Essa não pode ser, essa aqui também está cortada, direitos humanos anacrônico, então letra D com certeza, né? Ou seja, o sincretismo religioso, né? A civilização inca de certa forma respeitava ou fazia vista grossa. É uma mensagem também ao atual fundamentalismo religioso, né? Judaísmo, muitos evangélicos fundamentalistas, católicos conservadores, né? No caso aí, a história nos ensinando o que é tolerância, no caso. Letra D nessa aí. Bom, essa aqui, eu acho que é sociologia, não rola. 56 não. É 58. 58. Vamos ver. 58. Do século XVI, perfeito, período moderno. Em diante, pelo menos nas classes mais altas, o garfo passou a ser usado como utensílio para comer, chegando através da Itália, primeiramente à França e, em seguida, à Inglaterra e à Alemanha, depois de ter servido durante algum tempo apenas para retirar alimentos sólidos da travessa. Henrique III introduziu na França, fazendo provavelmente de Veneza. Seus cortesãos, né, ou seja, né, sua corte, não foram pouco ridicularizados por essa maneira afetada de comer e, no princípio, não eram muito hábeis no uso do utensílio. Pelo menos se dizia que metade da comida caía do garfo no caminho do prato à boca. Em data tão recente como do século XVII, o garfo era ainda basicamente artigo de luxo, geralmente feito de prata e ouro. Nós estamos diante aqui da história da vida privada, né? O processo civilizador, Norbert Elias, né? História dos costumes, exatamente. Então nós temos que situar qual o tipo de historiografia que está no texto, tentar identificar, por exemplo, cortesãos, artigo de luxo, né? Para a gente tentar matar a questão. O processo social relatado indica a formação de uma etiqueta que tem como princípio a distinção das classes sociais, possivelmente, valorização de hábitos de higiene, exaltação da cultura mediterrânea, consagração das tradições medievais, disseminação de produtos manufaturados. Não tem nada a ver essa aqui também, tradições medievais não. Exaltação da cultura pode ser, né? Mas nós sabemos que hábitos de higiene já é consciência entre a historiografia que a higiene não era lá grande coisa. Apenas no século XIX que começa a ter uma tratativa, uma consciência da política de saúde pública sobre isso. Então, letra A, distinção de classes sociais, a questão afetada, né, nos remete a essa questão. Letra A, na questão 58, período moderno, podemos observar os seus cortesãos não foram pouco ridicularizados, né? Maneira afetada também, né?
A gente tem que interpretar isso como uma distinção de classes sociais, ok? É uma questão, uma prova muito simples, muito fácil, eu achei, de interpretação. Claro que sabendo alguns conceitos e leitura. Não adianta estudar história sem ler. Se você não lê história, não é nem fazer exercício, mas se você não lê história, vai ficar ruim. Fica difícil de aprender. Questão 62 a 59, 60 são todas sociologias, eu identifiquei, 61 também. Eu deixarei depois o gabarito da aula da questão 46 a 90. Vou deixar o gabarito todo depois na descrição do vídeo, mas eu vou comentar só as de história por questões éticas, como eu falei. A questão 68, vamos ver de que se trata. Os vapores cruzavam os mares transportando pessoas, mercadorias e ideias. E ainda carregavam a mala postal repleta de mensagens. Múltiplas histórias escritas atravessavam o oceano, buscando por notícias de filhos, pais e irmãos, maridos e esposas, noivos e noivos. Isso é a questão historiografia da imigração. As missivas traziam boas e más novas, comunicavam alegremente nascimento e casamentos, também doenças e mortes, enviavam declarações de amor e fidelidade, fotos de família, encaminhavam conselhos de velhos, pedidos de ajuda e de dinheiro, expediam cartas bancárias e de chamada. Essa literatura epistolar possibilitava a transição e reconstrução das tradições. O deslocamento tornaram-se um dos mais potentes produtores da escritura ao longo da história, né? Matos Trazos, Saudades e Sensibilidades, Epistolário dos Imigrantes. Vamos ver aqui, conforme o texto, vamos ver o comando agora, conforme o texto, as correspondências trocadas entre imigrantes do Brasil com seus países de procedência constituíam um dispositivo tecnológico que possibilitava, o WhatsApp, hein? História das mentalidades, né? Pode ver aqui questão ideológica, disputa ideológica entre a comunidade de estrangeiro e a de navios. Não. Circularidade cultural entre a sociedade partida e de acolhimento. É uma questão de influências culturais, né? A comunidade alemã, a comunidade italiana que veio para o Brasil, tem em São Paulo várias comunidades até hoje que perduram essa cultura nativa deles, né? Letra C, controle doutrinário das narrativas do cotidiano. Não, isso é mais... Fiscalização política dos fluxos, não, ideológico demais. Monitoramento social dos grupos de trabalhadores, cidades do campo, não, isso aqui pode ter acontecido por questões ideológicas do comunismo, né? Que vieram os anarquistas e tal, mas não está falando mais uma questão de circularidade cultural, de fato, né? As formas de narrar, né? As saudades, os afetos, né? A história das mentalidades, a cultura, o choque cultural. Com certeza eu iria na letra B, a circularidade cultural entre a sociedade de partida e de acolhimento, né? Muito interessante. Próxima questão, a 63. A 63... Geografia pura isso aqui, né? Biomassa. Vamos deixar para os professores de geografia. Questão 64. A partir da década de 1930, ou seja, a Revolução de 30, Getúlio Vargas, fim do período oligárquico, o aluno já tem que estar pensando isso quando começa a ler. Começam a ser discutidos no Brasil os princípios da racionalização do trabalho, as preocupações com a cozinha e o trabalho doméstico foram introduzidas com a medicina sanitária e a oferta de gás e eletricidade para uso doméstico no início do século XX. A organização da cozinha visava atingir uma simplificação das tarefas, com a economia de movimentos e o barateamento dos equipamentos a partir da produção em grande escala, indústria, trabalho. A padronização e racionalização da habitação e seus componentes visava uma radical transformação da casa, em especial da cozinha, e apoiava-se tanto no desenvolvimento de novos equipamentos quanto nos estudos de racionalização do trabalho doméstico. A principal preocupação era o desenvolvimento de um novo tipo de habitação que deveria induzir um novo comportamento social, ou seja, a sociedade brasileira sendo industrializada e o trabalho feminino. 4 anos depois, né, Constituição de 34, a mulher passa a votar, né? E essa prova também, até o tema da redação, visa muito a questão feminina de gênero, né? Então, as reflexões baseadas no texto, né, é um texto da J.L. Silva, né, Transformação de Espaço Doméstico, o fogão a gás e a cozinha. No contexto descrito, as mudanças mencionadas proporcionavam às mulheres, está direcionado às mulheres,
Nada de história política, né? Novamente histórico social aí. Controle do orçamento familiar, libertação das tradições religiosas. A mulher deixou de ser católica, evangélica, não. Exercício das representatividades políticas, ampliação dos momentos de socialização, afastamento das atividades especializadas. Não, aqui está, de certa forma, está especializando. Ampliação dos movimentos de socialização. É uma questão aí, a mulher vai ter mais tempo para socializar e até para trabalhar. Com certeza iria na letra D. Com certeza, indo por exclusão, mais uma interpretação aqui da historiografia, basicamente. Os princípios da racionalização do trabalho, né, preocupação com a cozinha e o trabalho, né, história da mulher, aí, emancipação feminina para o trabalho. Então vai dar mais tempo para uma socialização, inclusive em trabalho fora. Questão 65, sociologia, não. 69, vamos para 69. Marquei aqui. No cemitério, a sociedade religiosa encarregada do funeral, aterrorizada, apressou a cerimônia de tal forma que a mãe de Herzog perdeu o momento em que o caixão do filho começou a ser coberto pela terra. Vladimir Herzog, morto pela ditadura militar. Então, assim, os personagens, até aí é uma questão, você saber quem era Herzog, né? Você já identifica o recorte aqui. 4 jornalistas estavam presos no doicode. Dói, né? No caso do doicode. Chegaram para assistir o sepultamento. Um se afastara chorando. Dizia: eles matam, eles matam. Não pergunte nada, não podemos dizer nada. Eles matam mesmo. Falava-se baixo. Ouviram-se 2 curtos discursos. Primeiro, da atriz Ruth Escobar. Até quando vamos suportar tanta violência? Até quando vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? No segundo, Audálio Dantas recitou o navio negreiro de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Bom, aí está usando até a questão da escravidão aqui, mas do que se trata a questão, com certeza, é anos 70, período da ditadura militar. O acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados dos anos 70, atesta a seguinte característica do regime político e institucional vigente. A incorporação da estética popular para justificar o ideal de integração. Claro que não. Isso aqui tem que matar, isso não pode. B. Afirmação da estratégia psicossocial para favorecer o objetivo de propaganda cívica? Não, eu também não. Isso aqui já está mais para a questão do Brasil ame ou deixo, né? Aquelas campanhas nacionalistas da época. Letra C. Institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar focos de resistência. Doicode. Pode ser. Mato na hora. Adoção de cerimônias públicas para controlar a manifestação de grupos opositores? Não tem isso. Estatização de meios de comunicação para selecionar a divulgação de atos governamentais? Censura, né? Aqui no caso é o corpo posto e a lamúria de uma instituição decorrente onde ele teria sido morto e preso, né? Letra C. Institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar o foco das resistências. Basicamente, historiografia. Conceito de autoritarismo também já daria para matar, né? Porque aqui está falando claramente de autoritarismo. Bom, 71, sociologia, 72, sociologia. Vamos para 73. Seda, madeiras aromáticas, têxteis, obras de arte, lã, cristais e muitas peças de porcelana chegaram do Brasil ao longo do século XVII, que o Brasil colônia. A opulência proporcionada pelo ouro fez com que esses itens fossem ainda mais presentes em cidades mineiras como Ouro Preto, Mariana e Sabará. Esses objetos inspiraram a criação dos chinesices, termo que designa um tipo de arte que evoca motivos chineses presente em várias igrejas barrocas do Rococó, né, em Minas Gerais. No Brasil é bem provável que a inspiração para as pinturas das igrejas barrocas, com pássaros, elefantes, tigres, mandarins, pagodes, tenham sido tiradas de gravuras de tecidos móveis, principalmente das porcelanas chinesas, inclusive até os olhos, né, dos profetas lá do Aleijadinho.
lembra os povos mongóis, circulavam livremente em uma sociedade enriquecida pelo comércio do ouro e pedras. Aqui está falando sobre intercâmbio, está falando sobre mudanças culturais. Letra B, está aí, ó, intercâmbio transcontinental. O desenvolvimento do processo artístico descrito no texto foi possível, representação arquitetônica? Não. É totalmente portuguesa, né? Dependência econômica, óbvio, é colônia, mas não é o contexto aqui. Intervenção estatal, não. Pradão estético, mas intercâmbio transcontinental, que está falando da influência. Questão interpretativa, pessoal. Basicamente interpretativa, não tem nem o que dizer. Questão 74, geografia, deixar e tal. Questão 75, questão de gênero. Também geografia, sociologia, quer dizer. Questão 76, 77. Durante a Revolução Francesa, perdão. Durante a Revolução Francesa, um certo padre Niroland escondeu-se no pequeno castelo de Ladescarbas. Pagou amplamente a hospitalidade do velho fidalgo, ocupando-se da educação da sua filha. Então o padre educa a filha para pagar lá a sua hospedagem. Anais. A presença da mãe em nada modificou essa educação masculina, dada a uma jovem criatura já muito inclinada à independência em virtude da vida do campo. O padre transmitiu à aluna sua intrepidez de opiniões e sua facilidade de julgamento, sem pensar que essas qualidades tão necessárias num homem se tornam defeitos numa mulher destinada aos humildes afazeres da mãe de família. Embora o padre recomendasse continuamente à aluna ser tanto mais graciosa e modesta quanto o seu saber era mais extenso, a senhorita de Negreplice ficou com excelente opinião de si mesma. O comportamento desenvolvido pela personagem evidencia o quê? Um ponto fora da curva, né? Uma mulher que, de certa forma, tem ousa, naquele período, a ter um pensamento racional. Claramente, nós estamos diante aí de uma mulher totalmente fora da curva que, de certa forma, tem uma inteligência que até alguns séculos atrás seria dado como bruxa, né? O abandono dos laços afetivos, não abandonou o pai nem nada. Negação das ideias de subjetividade, não. Aceitação de ele, pelo contrário. Não há uma hierarquia de gênero aqui, pelo menos dela, dado é que ela é fora da curva. Consolidação da estratificação social, não é uma questão social, é uma questão muito micro-história aqui. Ruptura de valores institucionalizados, ou seja, realmente essa menina, ela ficou fora da curva. Ela rompeu com os padrões institucionalizados para o papel da mulher na sociedade machista. Letra E, com certeza. Questão 78. História também. Vamos ver. Essa é história, será? Oriunda da Romênia, Jenny Glazer aportou no Brasil em 1932, assim como milhares de judeus do leste europeu. Sua vinda para o Brasil ocorreu em momento de ascensão do antissemitismo na Europa, que tornava precárias suas vidas. O Brasil se colocava como uma possibilidade na busca de ter condições de sobrevivência. Aqui é judeu fugindo da Alemanha, por exemplo, lei de Nuremberg. 32 não, né? 33. Tá. Texto 2. A presença judaica no Brasil foi criada aos poucos, certas desconfianças que se refletiram em órgãos da imprensa e em circuitos intelectuais e políticos. Em parte, essa imagem negativa é dividida da onda nacionalista surgida nos anos de 1910, que concebia imigrantes como concorrentes dos trabalhadores brasileiros, ou como seres improdutivos, exploradores da mão de obra e da riqueza autóctone, ou seja, nativa. Além disso, as elites políticas da época acreditavam que os estrangeiros eram portadores das doutrinas anarquistas e comunistas, estranhas à índole do povo brasileiro. Essas indesejáveis seriam um mal externo que corromperia a nação. Nacionalismo brasileiro, né? Conceito de antissemitismo e xenofobia. O texto, vamos dar o texto para comparar. Conforme descrito no texto,
Calassi Maia que escreveu, né, um balanço de bibliografia sobre antissemitismo no Brasil. Tem que saber o que é antissemitismo. Conceito de antissemitismo. Conforme descrito no texto, o tratamento dispensado aos grupos mencionados se fundamentavam em preceitos teológicos e religiosos, judeu e tal, mas não está falando nada de cristão aqui. Aspectos socioeconômicos e ideológicos, comunismo, um impacto social aqui da nova cultura, regulamentação territorial, não, orientação constitucionais e estatutárias, decreto legislativo, não. Letra B, com certeza. Com certeza aí, socioeconômicos, na questão do trabalho, a questão aqui, então tá tudo no texto. Tem que saber o que é antissemitismo, basicamente, né? O que é o preconceito, é a questão lá do nazismo, mas nem era na época ainda, estava começando as ideias. Lembrando que o antissemitismo já vem antes até de Hitler. Questão 79, concorrer, da UP começo, isso é geografia. Questão 80, superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pesquisar as heranças de origem afro à cultura brasileira. A esse esforço de reconstrução da própria história do país alia-se agora a criação da plataforma digital Ancestralidades. A história do negro no Brasil vai continuar sendo contada. E cada passo que a gente dá para trás é um passo que a gente avança, diz Márcio Black, idealizador da plataforma sobre o estudo da figura ainda encoberta pelas perspectivas históricas impostas pelos colonizadores da América. Isso aqui é meio sociologia também, mas vamos lá. Em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, a iniciativa, como descrita no texto, favorecem a recuperação do tradicionalismo e tradição. História de sofrimento do escravo negro brasileiro, estímulo ao antropocentrismo, aqui é conceitos, antropocentrismo remete lá ao pensamento renascentista cultural, o homem no centro do pensamento, explicação do mundo. Etnocentrismo, né, só havia a base da eugenia, do antissemitismo, havia o europeu, né, o europeu, o etnocentrismo, o modelo de homem branco, no caso. O teocentrismo, né, resgate teocêntrico, ou seja, Deus nas explicações, a gente não está falando de Deus aqui. Crítica ao eurocentrismo, ancestralidades, a história do negro no Brasil vai continuar sendo contada a cada passo. A história do negro brasileiro foi contada pela historiografia europeia, no caso, né? Tinha que saber o eurocentrismo. Você poderia até confundir com etnocentrismo, mas com certeza a letra E. Eurocentrismo, né? A crítica ao eurocentrismo. A história a ser contada, porque ele fala aqui a história, né? A história que vai ser recontada das tradições, das resistências, eurocentrismo, e não a cultura europeia prevalente, que de certa forma era representada pelo ideário católico nesse período da escravidão. Letra E. Com certeza. Questão 81. Primeira Guerra Mundial. Será que tem a ver? Vamos ver. Escrito durante a Primeira Guerra Mundial, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico Sir Arthur James Balfour ao bancário Lord Rothschild, presidente da Liga Sionista, em 2 de novembro de 1917. A carta ficou conhecida como a Declaração de Balfour. Sionismo, questão judaica, né? O governo de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento da Palestina, de um lar nacional para o povo judeu. Fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina. Tá na guerra, né? Bastante peculiar uma questão dessa, justamente nesse momento tão triste entre judeus e palestinos. A análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir seu objetivo de promover o bem-estar social, negociar o apoio muçulmano. Não negociou nada, foi lá e mandou o judeu para lá. Mediar conflitos territoriais, foi incapaz, né? Estimular a cooperação regional, combater governos autocráticos, eu acho que é a letra C.
não tem condições, porque até hoje tem conflito, né? E esse conflito é desde 48, né? Tem antes, né, do pensamento sionista também. Letra C, foi incapaz de mediar, como até hoje é incapaz. Questão 82, Sociologia. 83, Cordilheira do Himalaia, isso é Geografia. 84, Filosofia. 85, está com cara de Geografia também. Geografia. 86, Filosofia. Vamos para 87, Sociologia. Geografia. 88, felizes tempos eram esses. As moças iam à missa de madrugada, de dia ninguém as via. E se alguma em dia de festa queria passar com a avó ou a tia, passear, né? Havia de ir de cadeirinhas. Bem, razão têm os nossos velhos de chorar por esses tempos em que as filhas não sabiam escrever e por isso não mandavam nem recebiam bilhetinhos. Questão também aqui da condição da feminina. Na perspectiva do autor, as tradições e costumes sociofamiliares sofreram alterações no século XIX. Decorrente de quais fatores? A questão da educação, com certeza. Vamos ver quem fala. Hábitos de leitura e mobilidade regional? Não. A circulação de impressos de trânsito religioso? Não. Muito tranquilo essa. Valorização de língua e imigração estrangeira? Não fala nada disso aí. Práticas de letramento, transformação cultural e flexibilização do ensino. Não flexibilizou, pelo contrário, é bastante rígida, né? Escola austríaca, até, educação, pedagogia aqui. Letra D, práticas de letramento e transformação cultural, né? Quando a mulher passa a ter um estudo formal também. Letra D, com certeza. Bom, questão número 89. Temos aí 89. Geografia. Questão 90 também. Geografia. Geografia também. Bom, é isso. Eu acho que eu falei, vou deixar. Eu fiz todas as questões, mas comentei apenas basicamente história, que de história praticamente não cobrou conhecimento da história. Eu achei muito pouco. Sabendo ler e sabendo alguns conceitos, eu acho que conseguiria matar as questões de história facilmente, né? Os conceitos envolvidos foram básicos, né? Não cometendo anacronismo, pensando fora da época e sabendo de ter uma boa leitura, uma boa interpretação. Um forte abraço e força nos estudos.